Nós iremos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, nos versos 8 ao 19. Ouçam atentamente a palavra do Senhor, que nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: crentes até a morte. Crentes até a morte. A nossa última meditação nos trouxe o seguinte tema: a fé dos primeiros crentes. Essa foi a nossa última meditação, onde o escritor aos Hebreus, após de dar uma definição, nos mostrando a natureza da fé, nos versos 1 ao 3, do 4 ao 7, ele vai nos mostrar a fé de Abel, a fé de Enoque, a fé de Noé, os primeiros crentes. Agora, ele vai falar sobre crentes até a morte. Há uma canção que fala: não morrerei, não morrerei, até se cumprir a promessa. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. E nós podemos testificar, nós podemos afirmar, e nós podemos ter a certeza de que, se for necessário morrer, morreremos crentes. Morreremos com fé, isso. Morreremos com a fé de Abraão. Iremos para o túmulo com a fé de Abraão. Iremos com fé. Viveremos com fé e morreremos
na fé. Sim, crentes até a morte. É o que nós podemos perceber nessa passagem lida. E é o que nós iremos meditar nessa manhã. Então, do verso 8 ao 12, nós temos a fé dos patriarcas. Diz a Escritura, a partir do verso 8, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Nós temos alguém crente e obediente, ainda que não saiba para onde tem que ir. Nós temos alguém disposto à obediência, disposto a obedecer. Nós temos isso lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde Abraão ouve a palavra do Senhor, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E de fato o Senhor mostrou, e de fato ele obedeceu, de fato ele partiu. E de fato havia uma promessa, como diz as Escrituras, lugar que devia receber por herança. E diz ainda mais que peregrinou pela fé na terra da promessa como em terra alheia. Vejamos, ele andou como se fosse um peregrino, como estivesse andando em terras estranhas, como estrangeiro, como alguém que não tem um lugar para ficar, como alguém que não tinha lugar para ficar. Mas era a terra prometida. Era a terra prometida por Deus. E aqui já de início nós podemos perceber que a fé, que ela é uma certeza, não um talvez, a fé que é uma esperança do que de fato podemos esperar. Ainda que a natureza da fé seja definida dessa maneira, como uma convicção, uma certeza, em realidades ainda que não sejam contempladas pelos nossos olhos, irmãos, nós podemos perceber algo, que a fé, ela depende daquele que promete. A fé, ela depende do Criador. A fé depende do Deus vivo. A fé depende daquele que é fiel para cumprir. Essa é a questão da fé. Não é uma expectativa. Não é um espero que aconteça. Ou como muitas vezes são chamados de saltos no escuro. Vamos ver o que acontece. Não é isto. Nós temos algo aqui. Uma fé que leva a uma dependência do Senhor. A fé, a verdadeira fé, presta atenção, a verdadeira fé nos leva a confiar e a depender do Senhor. Nos faz depender do Senhor e confiar no Senhor. Então ele, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aqui nós fechamos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os chamados pais da fé. Como está registrado lá em Gênesis,
35, 27, veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Veja, na mesma terra, na mesma região, ambos, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, peregrinaram. Peregrinaram, quero dizer, andaram como que em terra estranha. Andaram na terra da promessa. A terra prometida a eles e às suas descendências, a sua posteridade. A posteridade de Abraão, Isaque e Jacó contemplariam e adentrariam na terra prometida. E diz o verso 10 que porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Preste atenção. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Por que peregrinaram? Porque andaram como que em terra estranha. Porque eles estavam sendo guiados pela vontade do Senhor e aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Porque eles sabiam, havia uma esperança, havia algo que os mantinha confiantes. Era que Deus era o arquiteto. Era que Deus era aquele que estava fundamentando. Era Deus quem estava edificando. Era Deus quem estava preparando o lugar. É Deus quem prepara todas as coisas para nós. A única coisa que nós precisamos nos manter é firmes na fé. Firmes na fé. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos ter a certeza que Deus é fiel. Não podemos deixar isso fugir dos nossos olhos. Não podemos deixar isso fugir de nossa mente. Não podemos deixar o nosso coração ser enganado. Precisamos confiar. Deus cumprirá. Ele não me deixará. Ele não me abandonará. Ele não nos abandonará. Precisamos confiar. E diz ainda que Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então vejamos, aquilo que eu já adiantei para vocês, que a fé ela depende do Senhor, a fé ela depende do Criador, a fé ela depende de Deus, a fé ela depende daquele que promete. A única coisa que nós precisamos é nos manter firmes. Vejamos, as Escrituras sempre vai nos dizer que nós não temos nada o que fazer para nos manter firmes. Apenas confiar no Senhor. Parece difícil demais. Parece penoso. Parece sacrifício. Parece esforço demais. A gente simplesmente ter a certeza que Ele é fiel para cumprir. Temos a certeza que Ele cumprirá as suas promessas. Será que realmente é tão dificultoso assim? A gente ter que confiar no Senhor. Ter a certeza que Ele não mente. Que Ele não nos engana. Que Ele não é astuto. O diabo é astuto.
O diabo é mentiroso. O diabo é enganoso. Deus não. Deus não. Sara recebeu poder. E ela recebeu poder porque teve por fiel aquele que fez a promessa, o nosso Deus. Está registrado lá em Gênesis 18. Esse caso. Por isso também de um, aliás, já amortecido, ou seja, Abraão, beirando a morte, vamos dizer assim, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável, como a areia que está na praia do mar. Sim, essa é a grande questão da fé. Gênesis 15, 5 diz: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade, será assim a tua descendência. Temos a fé dos patriarcas, fundamentada, alicerçada no Deus que promete, no Deus que cumpre suas promessas, no Deus que prepara todas as coisas, no Deus que prepara todas as coisas. Nós temos, ainda mais nos versos 13 ao 16, a vida da fé sendo uma peregrinação. A vida da fé é uma peregrinação. Verso 13. Todos estes morreram na fé. Todos estes quem? Abel, Enoque, Elias, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Vejam, escutem esses nomes. Nós temos exemplos. Nós temos exemplos de homens e mulheres de fé. Se não tivéssemos, poderíamos até dizer, mas nós não temos ninguém que sirva de modelo, nós não temos ninguém que seja um exemplo para nós. Não temos ninguém que seja referência. Não há ninguém que possa dizer, eu segui o Senhor com fé até a morte. Para chegarmos à conclusão de que eu não sei se preciso confiar tanto no Senhor. Ou podemos dizer, não é possível confiar tanto no Senhor. Ou dizer, confiar até morrer, será que eu consigo? Duvidar. Nós não temos razões para duvidar. Nós não temos motivos para tal. Temos por certeza de que nós temos aquele que é fiel para cumprir todas as coisas em nossas vidas. E temos exemplos daqueles que permaneceram firmes na fé até o fim.
Verso 13: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Veja, quem tem a fé de Abraão: não morrerei, até que a promessa se cumpra. Eu entendo a canção. E passa batida pela licença poética, para que fique linda a letra, fique comovente a letra, toque os corações a letra. Mas vejamos, se for necessário morrermos, aguardando a promessa se cumprir, que morramos. Não é à toa que muitos crentes morrem no Senhor, sem que antes tenham que contemplar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu já ouvi uma irmã dizer: eu gostaria de estar viva quando Jesus voltasse. Eu queria contemplar a sua vinda antes que eu tivesse que experimentar a morte, ou sem que tenha que experimentar a morte. E eu falei para ela: irmã, tá tudo bem, só permaneça firme, não tem problema, não pense sobre isso, porque os mortos virão primeiro, depois os vivos serão transformados. Então calma, irmã. De modo algum, os que estão vivos precederão os mortos. Nós, os vivos, não estaremos à frente dos mortos. Primeiramente, os mortos ressuscitarão. E eu acalmei ela. Mas que desejo maravilhoso da parte dela, não? Em ter o desejo de contemplar a vinda do Senhor, ver Ele vindo sobre as nuvens com os seus anjos. E essa irmã, ela demonstrou a sua fé, demonstrou a sua esperança, e isso serviu de motivação para mim, serviu de apoio para mim, em dias tão difíceis, que naquele momento, naquela ocasião, eu estava. Mas vejamos, diz as Escrituras que todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-os, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, quando diz saudando-as, confessando ser estrangeiro, peregrino, significa que eles estavam... Isso aqui significa basicamente que eles estavam firmes, convictos, certos de receber a promessa. Estes são os homens de fé. Eles estavam convictos, eles estavam certos. Eles não duvidavam. Diz verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Ou seja, eles peregrinavam porque estavam certos de que havia um lugar para eles. Há um lugar para nós. Há um lugar para os crentes. Há um lugar para os da fé. Há os da fé que permanecem firmes até a morte. E eles estavam certos disso. E eles procuravam este lugar. E eles estavam como quem procuravam este lugar, preparado pelo Senhor,
aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Verso 15 diz: e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Sabe de uma coisa? Nada de voltar atrás. Nada de retroceder. Nada de sentir saudade do passado. Nada de retroceder. Nada de virar as costas para aquele que promete. Esse é o grande exemplo desses homens e mulheres de fé que não retrocedem, não voltam atrás, permanecem firmes, não sentem saudade do passado. Eles até que poderiam voltar, tendo a oportunidade, lembrando-se de onde saíram. Abraão, Isaac e Jacó poderiam ter retrocedido, mas não fizeram. Mas não fizeram isto. Não fizeram isto. Porque a vida da fé é uma peregrinação. A vida da fé é uma constância que nos faz seguir em frente, adiante, avante. Por isso eu digo, irmãs, avante, adiante, perseverem. Mantenham-se na esperança, mantenham-se na certeza, mantenham-se confiantes no Senhor. E esta é a fé. E esta é a fé. A fé, ela diz o quanto estamos confiando no Senhor. Ou se estamos confiando no Senhor. Verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Ou seja, eles não voltaram atrás, eles não voltariam atrás. Se lembrassem daquela de onde saíram, da pátria de onde saíram, das terras de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas não fizeram. Não fariam isto, como de fato não fizeram. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Havia algo que os mantinham de pé. Eles sabiam que o que Deus estava preparando para eles era ainda maior. É ainda maior. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, não esqueçam disso. E ao esquecerem, e ao tropeçarem, voltem para isso em nome de Jesus. De que há algo maior preparado para nós. De que há algo maior, superior ao que nós agora podemos pensar, agora podemos contemplar com os nossos olhos, agora podemos experimentar. Não, há algo maior do que já experimentamos até então. Se está maravilhosa a nossa vida com o Senhor, se está lindo para nós, o momento, a ocasião, se está sendo para nós uma vida maravilhosa na presença do Senhor, como crentes em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aguardando a sua volta, se está sendo uma vida maravilhosa na presença do Senhor, quanto mais maravilhoso será o momento, a ocasião que cumprir-se-á. Sabe? A sua vinda,
a sua chegada, o nosso encontro com Ele nos ares. O quão maravilhoso será quando estivermos sem pecado, a presença do pecado arrancada, tirada de nós, purificados no corpo e na alma, revestidos de glória, contendo um corpo celestial, um corpo espiritual, unidos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para sempre, numa terra que habita a justiça, contemplando novos céus, para sempre, e na paz do Senhor, na alegria do Senhor, na presença do Senhor, para sempre. Quão maravilhoso será! Então eles aspiravam, ou seja, eles desejavam, eles aguardavam uma pátria superior, um lugar melhor, isto é, celestial. Havia uma promessa superior. Havia uma promessa superior naquela que era a promessa da terra prometida para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Havia uma promessa ainda superior, uma pátria espiritual, um lugar espiritual. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Você já parou para pensar? Deus não se envergonha dos crentes. Deus não se envergonha pelo fato de permanecermos firmes, crentes nele. Ele não se envergonha. Ele não se envergonha pelo fato de estarmos perseverando, confiando nele. Ele não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele não se envergonha. Ele não se envergonha de ser o nosso Deus. Ele não se envergonha de ser o nosso Pai. Isso é maravilhoso. Porquanto lhes preparou uma cidade. Porquanto preparou para eles um lugar para ficar. Ele preparou um lugar para eles. E certamente é um lugar para nós. E nós podemos nos alegrar. E nós podemos ficar tranquilos. E nós podemos ficar em paz. E quando eu falo tranquilos e em paz, é realmente essa paz que está acima de todo entendimento. É realmente ficar em paz quando estamos atribulados. É realmente ficarmos tranquilos, manter a calma quando as circunstâncias são desesperadoras. A única coisa que pode nos manter a calma é a confiança em um Deus que cumpre as suas promessas em nossas vidas. Ainda que morramos como crentes. No verso 17 ao 19, nós temos a prova da fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Perceberam? Abraão foi provado pelo Senhor. O pai da fé foi provado pelo Senhor. Isso aqui é significativo. Isso aqui importa para nós. A nossa fé também é provada
nós também seremos provados. Nós também passaremos por testes. Talvez você esteja passando por testes. Mas não são testes para te reprovar. São testes para te aprovar. É para te aprovar. É para que você seja aprovado pelo Senhor. E quando ele foi provado, ele ofereceu Isaque. Ele ofereceu o seu filho. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Preste atenção. Preste atenção no filho Isaque. Há algo especial no filho Isaque. E digo especial porque ele foi diferente dos demais filhos de Abraão. De Isaque chamaria Deus a sua descendência. E por quê? Diz as Escrituras que alegremente ele acolheu as promessas de Deus. As promessas de Deus feitas a seu pai, ele a recebeu alegremente. E alegremente quero dizer, ele acolheu com a mesma confiança, com a mesma esperança, com a mesma certeza de seu pai. E o que é que Abraão faz? Senhor, está aqui. Eu te oferto aquele que alegremente acolheu as mesmas promessas. E está aqui aquele que alegremente acolheu as promessas, as mesmas promessas. Está aqui. Eu te ofereço. E este era aquele que diz, no verso 18, aquele que tinha se dito, em Isaque se chamará a tua descendência. E aqui é uma referência lá em Gênesis 21, 12. Sabe? Diz no versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso não consta no texto. Isso não consta no aumento da oferta. Isso não consta. Mas o que consta é que eles saíram para adorar o Senhor. Saíram para adorar o Senhor. E nessa adoração constava-se uma entrega. Um sacrifício. Por isso, Romanos 12 vai nos dizer que nós devemos fazer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o cultuar, esse é o serviço com consciência, com entendimento e que agrada a Deus. É quando nós estamos certos de que nós estamos nos entregando dia após dia, que nós estamos nos oferecendo ao Senhor. Eis-me aqui. Eu sou teu. Cumpre em mim a tua vontade. Faça-se conforme o teu querer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, a providência aconteceu no momento da oferta. A substituição aconteceu entre o filho e o cordeiro. E diz figuradamente porque a oferta feita por Abraão do seu filho Isaque
representavam um sacrifício perfeito e representavam também um sacrifício messiânico que contemplava a vinda do Cristo, a vinda do Messias. O seu sacrifício, a saber, Jesus, o Filho de Deus, figuradamente, porque não somente representava a morte e o sacrifício que agradasse a Deus, mas também a própria ressurreição, a substituição entre Isaac e o Cordeiro representam a morte e a ressurreição. E representam a morte do Messias, a ressurreição do Messias. A prova da fé. A prova da fé é se estamos dispostos a morrer. A prova da fé é se estamos prontos para morrer na fé. Pela fé e na fé. Crentes até a morte. 3 coisas que nos ensinam em nossa meditação nessa manhã. Primeiro, a fé dos patriarcas foi uma fé que era fundamentada no Deus que promete, no Deus que cumpre as suas promessas, no Deus que prepara todas as coisas. E que isso seja consolador para nós, que isso seja consolador para você. Permaneça firme. Confie. Se parece ser simples demais, é isso mesmo, é em toda simplicidade. É em toda essa clareza de simplicidade. Simplesmente permaneça firme, confiante no Senhor. Arrependa-se de seus pecados. Confesse-os ao Senhor. Abandone-os. E caminhe com fé e esperança e confiança no Senhor, com a certeza de que Ele está preparando todas as coisas e que Ele também está te preparando. Ele está te preparando enquanto você caminha nesse mundo, como peregrinos. E essa já é a nossa segunda lição. Que nós precisamos ter essa vida de fé que nos faz confiar no Senhor até a morte, que nos faz confiar no Senhor como certos, com certeza de que nós não somos daqui. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Que essa não é a nossa pátria, este não é o nosso lugar. Realmente nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo caído. Quero dizer, num mundo cheio de pecado. O mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo será julgado por Deus. Nós estamos num mundo em que habita o pecado. Nós estamos num mundo cujo príncipe é o diabo. Nós não somos daqui. Nós não permaneceremos aqui. Mas nós podemos contemplar com os olhos da fé de que há um lugar para nós superior, maior, melhor do que este. Outro consolo para nós. Se console com estas palavras.
E encontre consolo nessas palavras nos seus dias maus. Se parece ser tão tentador retroceder, voltar atrás, abandonar a fé, abandonar a igreja, virar as costas para o Salvador Jesus Cristo, se parece tão tentador sermos relaxados na obra do Senhor, não sermos abundantes na obra do Senhor, não levarmos com confiança, com esperança, com certeza, todas as coisas que envolvem Deus, não levarmos a sério, não darmos a devida importância de uma vida de meditação na palavra, de oração, de reunião, de comunhão. Os nossos chamados exercícios espirituais, os chamados meios de graça, se nós acharmos que tudo isso não tem o menor sentido ou não tem a menor importância, está aí os sinais de que estamos decaindo, os sinais de que estamos fraquejando, os sinais de que estamos nos desviando, os sinais de que estamos nos esfriando, que estamos sendo tomados por uma frieza espiritual e de que há uma urgência, de que há uma necessidade de que nós sejamos fortalecidos com essas convicções, com essa esperança, com essas certezas. De que a nossa fé ela está sendo provada. Não desista. Ainda que a sua vida esteja em risco, ainda que você esteja para morrer, ainda que você esteja desesperada, ainda que você esteja angustiada, ainda que você esteja com muitas coisas que te fazem sentir a angústia do medo, da dúvida. Volta-te para o Senhor, porque são provações, são testes, não para te destruir, mas para te ensinar a ser forte, a permanecer firme até a morte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo direcionamento, o entendimento que o Senhor nos dá nessa manhã. Nos faz, Senhor Deus, te amar mais, nos faz te amar mais, Espírito Santo, nos faz te amar mais, Jesus. Nos faz, guia-nos, não nos deixa viver sem direção. Se a única falta de direção seja por causa de que nós ainda não sabemos quando, nem como chegaremos lá, mas que estejamos certos que estamos sendo guiados no caminho rumo à mansão celestial, rumo ao lugar preparado para nós. Crentes em Cristo Jesus e fiéis até a morte. Sejamos perseverantes. Nos guarda, Senhor, nesta fé. E quando a nossa fé estiver se derramando, indo embora, nos faz lembrar, Senhor, que são provas para nos aprovar. Que são provas para nos aprovar. Em nome de Jesus. Nós não somos dos que retrocedem. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.